que este nome, Santa Sara Kali, Kali tem uma ressonância com escuridão, com negra, a Santa Negra, a Santa Negra Sara. Então, caríssimos, o Kali não tem nada a ver com alguma cidade, como por exemplo Santa Teresinha de Lisieux, uma cidade francesa. Não tem esta ressonância, mas sim uma ressonância em colocar ali no nome Santa Sara Kali, colocando que se tratava de uma santa negra e que participou, caríssimos, da convivência com o Mestre Jesus, participou em vários momentos da criação, do crescimento do Mestre Jesus, sempre esteve próximo às três Marias ali consagradas e colocadas. E após a morte de Jesus, poucos anos depois, cerca de 10 anos após, dentro da cronologia de vocês, aquelas mulheres e mais algumas pessoas, como Marta, Lázaro, são colocados à deriva em uma embarcação e que esta embarcação chega até o litoral da França. E dentro deste ponto francês, que esta embarcação que estava à deriva durante dias, pessoas colocadas, entregues à morte, entregues em uma punição por estarem propagando a palavra de Cristo, por estarem propagando a boa-aventurança de Jesus Cristo. E então a Santa Sara, Sara, Maria Sara, coloca-se em orações e rogativos para que a graça fosse alcançada, que a graça da oportunidade, da continuidade da jornada encarnatória e assim, consequentemente, a continuidade da propagação da palavra de Cristo. E então esta embarcação vai até o litoral francês, mais próximo à cidade de Saint-Marie-de-la-Mer, a cidade das Marias do Mar. A tradução seria mais ou menos as Marias que vêm do mar, que vieram do mar, que chegaram do mar. Saint-Marie-de-la-Mer. E então esta cidade, em plena festividade, em datas como hoje, abrindo-se portais ainda maiores e sublimes, àquela que foi recepcionada pelos andarilhos, aquela que acolheu a todos os povos que ali estavam, mal interpretados por meio do seu comércio, mal interpretados por conta da sua mediunidade. Santa Sara, ela que obteve um olhar diferenciado a todas aquelas pessoas que tinham a sua mediunidade oracular, a mediunidade pelas linhas da mão, pelas linhas da ordenança da vida, pelas linhas do coração. Então aqueles povos que assim transitavam por aquela cidade recepcionaram Sara, Maria Sara. E então ela consagra a sua cabeça a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, diante de lenços que passaria então a utilizar incessantemente. Lenços coloridos, pois as cores representam a vida e a vibração aqui no planeta Terra. Cada cor representando eixos da natureza, eixos naturais que aqui se encontram no planeta até os dias atuais. Lenços coloridos, moedas, adereços, pulseiras, cânticos
gargalhadas, alegria, vontade de prosperar, de impulsionar a vida ainda mais para o que precisa ser feito com a proteção divina e celestial. Talvez Santa Sara foi a oportunizadora de tantos caminhos abertos a tantos médiuns até então perseguidos pelo seu sistema oracular, por meio das suas cartas, por meio das suas danças, por meio dos atos curativos, por meio dos pandeiros, instrumentos sagrados. E então Sara começa a empreender diversos milagres, diante das orações, diante dos rogativos, diante das invocações que assim empreendia com as salamandras, por meio da fogueira do fogo sagrado. Sara, a santa da origem manifestada, uma das que brotou do mar, esta trouxe a dignidade para aqueles povos ali compreendidos, manifestados em suas localizações, transeuntes e tantas formas que precisavam de um olhar majestoso para a grandiosidade de toda a conexão espiritual que era empreendida por vários seres ali manifestados por meio dos seus punhais, por meio das suas danças, por meio dos seus cânticos, por meio da forma de embalar o corpo, diante do orquestramento das linhas da viola, de instrumentos que então eram consagrados à conexão com o divino, aos tambores que então eram invocados para sinalizar o coração da Mãe Terra. A cor mais em frequência com Sara ficou a cor vermelha, a cor que representa a vida, a cor que representa o sangue que corre nas veias, o vermelho que traz a vitalidade, o vermelho que empreende todas as formas que nascem desta cor, todas as formas vívidas que nascem dessa cor, todos os seres que nascem do brotamento do vermelho, o vermelho que vibra a coloração do sangue, a coloração daquilo que move em vitalidade, o sangue quente, vívido, que assim é consagrado também na fogueira. Enquanto a fogueira está acesa, os povos se embalavam há milênios e milênios e milênios, desde os campos mais pré-históricos, desde o campo em que foi encontrado a forma de direcionar o fogo, a forma de produzir o fogo diante dos atritos que assim então eram empreendidos pelas pedras. E então Sara coloca naquela manifestação aos andarilhos a dignidade da propagação das palavras de Jesus Cristo, a propagação das boas novas, de tudo aquilo plantado e manifestado por Jesus. E então vários povos saem da França e seguem para diversos territórios, propagando cada vez mais as boas novas, em ritualísticas com frutas, trazendo o natural para os lares. Nada melhor do que um dia como hoje, cada um que tem o seu altar, o seu local de oração, deixar uma fruta, colocar um pouco de mel embebecendo aquela fruta, acender uma vela, uma chama, em homenagem à primeira fogueira que Santa Sara esteve presente e direcionou
a todos aqueles povos, mostrando os mistérios alquímicos do fogo. E assim, Sara pede as frutas da época. Assim, as frutas que estavam manifestadas até então, para poder fazer a consagração e o elo com o natural. Por isso que uma das oferendas aos povos ciganos representa um prato com frutas, ou algumas frutas, das mais diversas cores sortidas nas suas manifestações. Cada fruta representando um elo consagrado ao divino. Aquelas pessoas que têm uma ressonância com a maçã, símbolo da paixão, símbolo da aspiração amorosa, muitas vezes, equiparada diante da história que foi colocada diante Adão e Eva, colocando as paixões proibidas, principalmente, aquilo que está dentro da mais forma íntima do ser, no campo amoroso, que vocês possam ressignificar, caríssimos. Diante das balizas do que for Adão e Eva no campo metafórico, diante da maçã representar o elo do pecado, caríssimos, vocês todos nasceram do amor, da felicidade. Balizar isso é muito importante para retirar talvez culpas de séculos e séculos e séculos colocadas em suas mentes e em seus corações. E talvez essa sensação de culpa seja uma das portas fechadas que ainda te aprisiona neste planeta. Diante das culpas, diante dos karmas demasiados, diante dos sofrimentos para se alcançar a felicidade. Bem-aventurados aquelas pessoas que entendem que a felicidade não vem do sofrimento, mas vem dos aprendizados que vai sendo equalizado durante a vivência, durante a caminhada encarnatória. A felicidade vai sendo cada momento aspirado em louvor, em agradecimento a tudo que é posto na sua vida. Sem os balizamentos se está certo ou se está errado, se está de um lado ou se está de outro. Se vem do lado esquerdo, se vem do lado direito, isto é bom, isto é ruim. Caríssimos, todas as formas de vivência das mais múltiplas existências precisa-se colocar em ressonância com a essência manifestada em forma divina para que vocês compreendam que os campos naturais, as frutas que aqui estou falando, que são muito colocadas nas oferendas de Santa Sara e aos povos ciganos, precisam ter a compreensão do que se está fazendo. Por que colocar frutas para os povos ciganos? Esta força trazida para sua residência, para o seu lar. Por que deixar um cesto de frutas nesta data consagrada aos povos ciganos e em outras datas que porventura vocês queiram consagrar ainda mais este elo universal da prosperidade, dos caminhos abertos e de tantas outras aspirações benéficas que vocês queiram na sua vida? Porque as frutas, elas carregam uma forma essencial daquilo manifestado do elo divino em suas formas e cores, em suas geometrias. Ao você cortar o mamão, você tem dentro do mamão uma geometria de uma estrela. Ao você pegar uma carambola, uma estrela. Ao você pegar o melão, as formas de vivência do universo, o cosmos manifestado em estrelas por meio das suas sementes e infinitude. O mergulhar nas uvas, você encontra as manifestações da multiplicação celular que existe nos seres humanos diante das manifestações vibratórias
das citologias manifestadas aqui em ressonância com o que está também na correspondência no alto. E assim poderíamos consagrar tantas e tantas formas, como as bananas, que representam os cometas, as cadeias iluminativas que brotam no campo estelar e, consequentemente, vocês possuem aqui, em ressonância geométrica para vocês, e assim balizando em outras e outras frutas. A exemplo do abacate, que preserva uma semente sagrada ao seu centro. Aquela semente do abacate muitos povos utilizavam para representar o elo sagrado das duas bandas manifestadas, o que estava em cima, o que estava embaixo, o que está dentro de você e o que está em todo o cosmos. Muitas ritualísticas eram empreendidas com a semente, o caroço do abacate. E tantas manifestações, como a manga, manifestando o ser extraordinário revelado e manifestado em cada ser. Então, caríssimos, as frutas, dentro das suas geometrias, dentro dos seus sabores, dentro dos seus aromas, dentro do seu campo visual que você possa empreender, dentro do campo do sentir, não só pelos olhos, mas do sentir a fruta ao ser ingerida em seu ser, levando partículas da consciência para o seu corpo, levando as memórias daquela planta, daquele fruta, daquela árvore para você. Fala-se muito de ancestralidade, porém o olhar fica tão somente direcionado a seres humanos ancestrais, aqueles seres que vieram antes de você. E junto com estes seres que vieram antes de você, eles possuem as memórias de tudo aquilo que eles ingeriram e acoplaram às suas consciências aqui no planeta Terra. As frutas são uma delas. As frutas possuem uma ressonância muito importante dentro dessa construção ou dentro dessa reconstrução desta consciência do Homo comuna, deste Homo universalis, integralis, muito propagado pelo campo espiritual. Prestar atenção no que se come. Não é em vão que a espiritualidade vem sempre chamando a atenção, caríssimos. Cuidado com os envenenamentos, com as comidas, os alimentos, com os venenos colocados para a destruição de insetos e automaticamente que ficam impregnados naquele fruto, e então você vai também colocando isso dentro do seu corpo, trazendo as aspirações de memórias daquelas plantas, daquelas frutas, daquelas ressonâncias. Assim se estende também para os chás. Se você não sabe a origem daquelas folhas, se você não sabe também como aquela folha foi retirada do pé até chegar para você, se aquela folha foi retirada com louvor, com oração, pedindo licença àquela planta para a doação de todas as formas de consciência que estejam impregnadas naquela folha para chegar até você. E diante do fruto, que assim é colocado, também retirado, não pode ser retirado de qualquer forma. Ali existe toda uma simbiose dentro desta equação perfeita do campo celular da planta, da árvore, com todos os seus frutos ali manifestados para você. Bem-aventurados a todas as pessoas que agradecem o alimento que está posto no seu prato. Bem-aventurados a todas as pessoas que agradecem todos os alimentos, todas as formas alimentares que chegam para si. Todas as formas alimentares, quer sejam frutas, quer sejam grãos, quer sejam caças, formas ainda alimentares de cada ser, tudo aquilo está empreendendo um empréstimo, um compartilhamento
de fagulhas daquilo que se come, para empreender um campo maior de força, de vitalidade, campo maior nutritivo, mas também uma ressonância espiritual.